Olá, boa tarde. O uso da tecnologia para garantir segurança, a segurança é mais usado a cada dia. Câmeras espalhadas pelas cidades e residências ajudam a solucionar crimes e até mesmo intimidam ações de bandidos. Mas existe um limite para essas filmagens? No Jornal da Justiça de hoje, vamos discutir quando as câmeras instaladas com o objetivo de segurança podem representar invasão de privacidade. E você vai ver ainda. Réplica da Constituição Federal será devolvida hoje ao Supremo Tribunal Federal. A réplica foi entregue ontem em uma delegacia de Varginha, em Minas Gerais, a mais de 800 quilômetros de Brasília. Danos ao patrimônio público. Relatório do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional traz as informações dos danos causados durante os atos de vandalismo no domingo. E ainda, Tribunal Superior do Trabalho reconhece competência da Justiça Trabalhista para julgar pedidos sobre salário de contribuição para a Previdência Complementar. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de um inquérito para apurar as condutas do governador afastado Ibanez Rocha e também de Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública e ex-ministro da Justiça, Fernando de Souza Vieira, ou melhor, Oliveira, ex-secretário de Segurança Pública interino no Distrito Federal, e Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da Polícia Militar do DF. A decisão atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República. E o governador afastado Ibanez Rocha, do MDB, está neste momento na sede da Polícia Federal em Brasília para prestar depoimento no inquérito que investiga atos antidemocráticos. A defesa do governador pediu ao STF para que ele fosse logo ouvido sobre os acontecimentos que culminaram na depredação de prédios públicos no último dia 8. Ibanez foi afastado do cargo pelo período de 90 dias por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF. O IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, divulgou hoje um relatório sobre os danos provocados pelos vândalos nas invasões de domingo. O documento vai ajudar a elaborar ações para recuperar os bens culturais que foram atacados. A vistoria foi realizada nos dias 10 e 11 de janeiro para avaliar o estado geral das sedes dos 3 poderes e os danos causados pelos vândalos. O relatório foi dividido em 4 partes. Na primeira estão descritos os principais danos aos imóveis e imóveis, com uma lista de ações emergenciais de médio e longo prazo para restaurar os bens. Na segunda, foram enumerados os recursos que podem ser utilizados para o trabalho. Na terceira, é apresentado um levantamento preliminar de corpos técnicos que podem ajudar com etapas posteriores na restauração. E, por fim, são apresentadas fotos das vistorias. O documento, de 50 páginas, mostra de forma detalhada os estragos nos prédios, móveis e obras de arte atacadas. No Supremo Tribunal Federal, todos os vidros do térreo que haviam sido trocados recentemente foram quebrados. O piso de mármore do prédio tombado como patrimônio histórico foi manchado. No plenário, cadeiras projetadas pelo arquiteto polonês George Zalzupin, que sobreviveu ao Holocausto, foram danificadas. O carpete foi encharcado e manchado. A tapeçaria da recepção também foi seriamente danificada. O mobiliário histórico e várias obras de arte também foram depredados. Segundo os técnicos do IPHAN, o cenário deixado pelos vândalos no Supremo Tribunal Federal foi preservado, o que facilitou a apuração dos danos causados. O relatório destacou ainda que as equipes técnicas de cada instituição devem desenvolver o detalhamento dos danos e apresentar um relatório próprio para ajudar no planejamento de recuperação. E a réplica da Constituição Federal levada pelos vândalos vai ser devolvida à Corte. O exemplar foi recuperado pela Polícia Federal. A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, vai receber na tarde de hoje o exemplar das mãos do ministro da Justiça e Segurança, Flávio Dino. A réplica foi entregue ontem em uma delegacia de Varginha, em Minas Gerais, a mais de 800 quilômetros de Brasília. O homem que devolveu a Constituição disse em depoimento ter achado o livro e guardado para impedir que ele fosse destruído.
A peça ficava em exposição no Salão Branco do STF. Ela foi levada pelo grupo que invadiu o prédio da corte no último domingo. Em vídeos que circularam na internet é possível ver um manifestante em cima da Estátua da Justiça com um exemplar na mão. A versão original da Constituição de 1988 também integra o acervo do Supremo, mas não foi alvo da ação dos terroristas. Ela está preservada no Museu da Corte. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de revogação de prisão do delegado Maurício Demétrio, preso em junho de 2021. Ele é acusado de chefiar esquema de cobrança de propina de lojistas da Rua Tereza, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. A defesa alegava excesso de prazo, mas o juiz Bruno Monteiro Rulieri, da primeira vara criminal especializada, entendeu que não surgia um fato novo capaz de afastar a necessidade da custódia cautelar do réu. Justiça do Trabalho tem competência reconhecida para julgar pedidos sobre salário de contribuição para a Previdência Complementar. A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. O caso envolve um bancário e o Banco do Brasil em Varginha, Minas Gerais. A terceira turma do TST reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar a ação do empregado para que o banco recolha contribuições de previdência privada sobre as parcelas reconhecidas no processo. Em 2017, o banco ajuizou a ação pedindo diferenças de horas extras e integração ao salário da parcela denominada gratificação semestral. Ele pediu também a repercussão dessas parcelas no salário de contribuição, além do repasse correspondente devido pelo banco à Caixa de Previdência dos Empregados do Banco do Brasil, a fim de reajustar o valor da aposentadoria. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, manteve a sentença que não havia reconhecido a competência da Justiça do Trabalho. Segundo o TRT, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu em recurso especial que a competência para apreciar matéria relacionada à complementação de aposentadoria é da Justiça Comum. Sendo assim, apenas os processos com decisão de mérito até a data daquele julgamento, em 2013, permaneceriam na Justiça do Trabalho. No entanto, a sentença na ação do bancário era de 2018. No Tribunal Superior do Trabalho, o relator do recurso do trabalhador na terceira turma, ministro José Roberto Pimenta, entendeu que a situação é diferente dos casos julgados pelo STF sobre a competência da Justiça Comum. O relator lembrou que o Supremo, ao julgar um tema de repercussão geral, em setembro de 2022, firmou a tese de que cabe à Justiça do Trabalho julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada, como no caso do bancário. A terceira turma acompanhou por unanimidade o voto do relator para que o processo retorne à vara de origem. E a seguir nós vamos falar de invasão de privacidade. Você vai ver os limites para filmagens de câmeras de segurança em residências. Eu volto já. A Justiça da Bahia determinou que uma mulher seja indenizada por danos morais por ter a casa filmada pelas câmeras de segurança da vizinha. Segundo o processo, as câmeras de segurança foram instaladas na casa da vizinha, mas não estavam voltadas para a rua. Os aparelhos filmavam a casa ao lado. Incomodada, a mulher entrou com um processo na justiça alegando que sofreu violação do direito à privacidade. Ao julgar o caso, a Justiça da Bahia considerou válidas as filmagens das câmeras de segurança mostrando a área privativa da casa da mulher e não a rua. Fato que, segundo a decisão, comprova a violação do direito constitucional à privacidade e também o de propriedade. A dona do circuito de segurança foi condenada a pagar indenização por danos morais à vizinha no valor de R$2.000. Também foi obrigada a retirar ou reposicionar as câmeras para não filmar a casa ao lado. Em caso de descumprimento, pode ser aplicada multa no valor de até R$5.000. Para repercutir o assunto, a repórter Fernanda Porto conversou com o advogado especializado em direito civil, Vitor Rangel. Vamos acompanhar.
E para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado especialista em direito civil, Vitor Rangel. Olá, Vitor, obrigada por sua participação aqui no Jornal da Justiça. E para começar a nossa entrevista, eu gostaria que você explicasse um pouquinho aí como que funcionou esse entendimento aí da violação ao direito à privacidade e também da propriedade. A propriedade como um todo, a Constituição delimita que existe um limite, que é a função social da propriedade. E a função social da propriedade urbana está também a garantia do bem-estar de todos. Então, a partir do momento que, para você defender a sua propriedade, colocando câmera de segurança, ela transpõe o bem-estar de um terceiro, que é quem tem a privacidade violada, então o juízo de ponderação foi esse, de não permitir que extrapole nesse sentido. Apesar de você não ter uma interferência de terceiro ali na sua vida particular, determinando o que você deve ou não deixar de fazer, mas você tem um terceiro controlando a sua imagem, você não tem controle do que aquilo vai ser feito, que pode vir a gerar também outros danos, outras violações a direitos de personalidade, como a honra, a imagem, que você não sabe o que vai acontecer. Então, para a gente entender um pouco melhor, a decisão em si condenou a mulher por violação ao direito à privacidade e também à propriedade. Mas, dependendo da interpretação e até do uso dessas imagens, essa condenação aí, a violação por crimes poderia ser ainda maior, é isso? Esse comportamento reiterado seria cabível, inclusive, abrir um procedimento criminal, você comunicar a autoridade policial para que se verifique o que tem sido feito com aquelas imagens e como têm sido usadas. São outras formas, além do juízo da busca pelo judiciário, você também fazer essa busca, essa proteção à sua privacidade, à sua imagem e qualquer outro direito que venha correlato que venha a ser violado pela captação dessas imagens, você pode acionar também a autoridade policial para ter esse controle. Então, para ficar claro, para quem está nos assistindo, quando uma pessoa vai instalar um circuito interno de segurança, tem que prestar atenção se não está invadindo a privacidade do vizinho. Tem alguma regra jurídica para isso ou apenas a questão do bom senso, assim, sempre direcionar para dentro da propriedade da pessoa que está instalando o circuito interno e, no máximo, ali pegar a rua. A rua, sim, é uma questão assim de bem público, né? Não tem um direito de violação nesse caso, não estaria violando o direito de ninguém em específico nesse caso, é isso? Como a privacidade se trata de um direito individual, então as pessoas, ao fazer a instalação dos circuitos de segurança com câmera, elas têm que sim se atentar a resguardar o direito alheio. É aquela história de o meu direito começa onde o do outro termina. Então, esse é o juízo de ponderação que se faz nesses casos de conflitos, né, de direitos fundamentais. Então, existem normativos para a questão de áreas públicas, como escolas, mas o próprio Código Civil e a Constituição, eles delimitam esses espaços. Não necessariamente existe uma regra expressa que diga é proibido a instalação de câmeras. E quem passa por uma situação parecida? Como resolver? Qual que é a recomendação jurídica? Como provar uma situação dessas, doutor? Se alguém vier a passar por uma situação semelhante, o recomendável é tentar uma composição amigável, de pedir a retirada, pedir a imagem para verificar, pedir que ali na sua frente que seja feita a exclusão. Se houver uma resistência, infelizmente o caminho é a judicialização ou a denúncia criminal, né? Porque hoje em dia a doutrina penal também entende que a violação, os crimes contra a inviolabilidade do domicílio, eles podem ser feitos remotamente, não necessariamente você precisa da presença física do agente cometidor, né? Então, como dica, fica assim, uma tentativa de resolução amigável, porque são coisas que no judiciário são muito importantes, é um direito muito importante, mas se a gente tem uma primeira tentativa nesse exercício de civilidade, por que não tentar, né? A justiça está aí para ajudar, mas se conseguir resolver de forma amigável sempre é o ideal, né, doutor? Obrigada por sua participação aqui no Jornal da Justiça. Eu conversei com o advogado especialista em Direito Civil, Vitor Rangel. Obrigada, doutor. Muito obrigado, Fernanda. Até a próxima.
E no próximo bloco, o Supremo Tribunal Federal mantém pena de 5 anos a condenado por pirâmide financeira e organização criminosa. Os detalhes em instantes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, manteve pena de 5 anos a condenado por pirâmide financeira e organização criminosa no Distrito Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, manteve a sentença de Fernando Everton César da Silva por organização criminosa e crime contra a economia popular em regime inicial fechado. O caso chegou ao Supremo porque o réu teve a pena aumentada de 3 para 5 anos de reclusão pelo Tribunal de Justiça do DF e pelo Superior Tribunal de Justiça. O réu era sócio proprietário da Criptacoin de Goiânia e exercia o papel de liderança na estrutura da organização criminosa que vendia moedas virtuais falsas. O réu Fernando Everton César da Silva foi denunciado por aplicar golpes por meio de pirâmide financeira. No Supremo, a defesa de Fernando pediu para manter a pena imposta pela primeira instância de 3 anos e 6 meses de prisão no regime semiaberto, a mesma aplicada a outro envolvido no esquema. Mas, ao negar o pedido e manter a pena maior, o ministro Alexandre de Moraes considerou que não ficou comprovado que o réu teria agido nos mesmos moldes que o outro para equiparar a condenação. Além disso, o Tribunal de Justiça do DF fundamentou a necessidade do aumento da pena aplicada contra Fernando, proporcional à participação dele no crime. Retrospectiva 2022. Vamos rever o julgamento do Supremo Tribunal Federal que trata do imposto sobre operações financeiras. Os ministros decidiram que o IOF deve incidir sobre títulos e valores mobiliários. A questão foi levada ao plenário porque a União entrou com ação rescisória, aquela utilizada para tentar reverter uma decisão que já transitou em julgado. Isso porque, em 2000, o Supremo analisou um recurso extraordinário sobre a constitucionalidade de dispositivos da Lei 8.033 de 1990, que tratam de hipóteses de incidência do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Na ação, a União argumenta que o recurso discutia se era constitucional o IOF nas operações de títulos e valores mobiliários, e não sobre o ouro, como constou da decisão. O ministro Edson Fachin, relator do processo, votou pela procedência do pedido feito pela União, por entender que houve erro na decisão questionada ao não tratar do objeto do recurso. Segundo o ministro, o que se discutia não era a inconstitucionalidade do imposto sobre o ouro, mas sim a inconstitucionalidade da incidência do IOF sobre títulos e valores mobiliários, instituído por outro dispositivo da mesma Lei 8.033 de 1990. O erro fático consistente em considerar a incidência do IOF sobre ouro, ou seja, um ativo financeiro, ao invés de julgar a base de incidência como títulos e valores mobiliários, preenche os requisitos preconizados nos parágrafos 1º e 2º do artigo 485 do Código de Processo Civil de 1973. Isto é, primeiro, admissão de fato inexistente e, segundo, não ocorrência de pronunciamento judicial sobre aquele fato. Nesses termos, entendo autorizada pelo ordenamento jurídico a rescindibilidade da decisão de mérito, então transitada em julgado. Por isso, à luz do conjunto fático probatório carreado aos autos pela parte autora, a solução dada pela decisão atacada, com base em um erro de fato verificável nos próprios autos, vai na linha de divergir do entendimento reiterado desse Supremo Tribunal Federal no que se refere à constitucionalidade da incidência do IOF sobre títulos e valores imobiliários. O revisor da ação, ministro Alexandre de Moraes, também votou pela nova análise do recurso, mas entendeu que o acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que reconheceu a incidência do IOF sobre títulos e valores mobiliários, deveria ser reestabelecido. A ministra Carmen Lúcia acompanhou o voto do relator.
Na retomada do julgamento, o ministro Nunes Marques seguiu o entendimento de Alexandre de Moraes. É o caso, penso eu, de se negar provimento ao recurso extraordinário 263.464 Bahia. Ante o exposto, pedindo novamente a mais respeitosa vênia aos que pensam de modo diferente, julgo procedente a ação rescisória para desconstituir a decisão recidente e, prosseguindo no julgamento, conheço e nego provimento ao recurso extraordinário 263.464 Bahia. Como efeito direto desse julgamento, deixa de existir o motivo jurídico pelo qual levantado precatório pela empresa na ação de cumprimento de sentença. Logo, a devolução dos valores é a medida que se impõe. Custos e honorários pela ré, à base de 10% sobre o valor da causa. Os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso também acompanharam o voto de Moraes. No pedido de procedência da ação rescisória já está embutido não apenas a rescisão da decisão que se quer invalidar, como também a prolação de uma nova decisão. O plenário decidiu por maioria que o IOF deve incidir sobre títulos e valores mobiliários. Nos termos agora assentados pelo ministro Edson Fachin, com juízo de procedência da ação rescisória, com a finalidade de desconstituir a decisão monocrática proferida no recurso extraordinário 263.464, de relatoria do saudoso ministro Maurício Corrêa, e em juízo rescisório, negando provimento. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem desenvolvido prédios cada vez mais acessíveis na busca pela inclusão de toda a sociedade. A iniciativa é fruto da parceria entre a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão e o Departamento de Infraestrutura. Prestar a melhor jurisdição possível é o foco do trabalho do Poder Judiciário Gaúcho. Prédios acessíveis e inclusivos fazem parte desse processo. A acessibilidade é um dos grandes pilares de atuação do DINFRA. Toda reforma ou construção realizada pela instituição atende aos itens da Norma Brasileira de Acessibilidade, a NBR 9050 de 2020. Na gestão da desembargadora Iris, tivemos um importante elemento em termos de planejamento de obras, que foi o estabelecimento de uma matriz de risco que estabeleceu que a acessibilidade ela é uma condição de risco para prejuízos da prestação jurisdicional, e dentro desta administração estamos encaminhando o programa de acessibilidade, que é encaminhar até o final da gestão todas as contratações necessárias para o nivelamento das condições do nosso parque. Em sua fala, o diretor do DINFRA citou o Plano de Ação de Promoção da Acessibilidade Universal. Esse projeto tem como meta que até 2024 todas as edificações da instituição sejam 100% acessíveis. Esse número está em 90%, mas neste momento são 15 obras em execução e outras 30 em desenvolvimento, que serão encaminhadas para licitação até o fim de 2023, ainda na gestão da presidente Iris. O prédio do TJRS é um dos que tem obras em andamento. Um dos primeiros pontos a serem atendidos para uma condição de nivelamento é todos os prédios têm que ter o acesso acessível por meio de rampa e sinalização visual, sanitários adaptados para cadeirantes, sanitários acessíveis em todos os pavimentos e elevador. O prédio sede do Tribunal de Justiça, ele encontra-se em processo de revitalização agora. Então, da contratação que foi encaminhada no ano de 2020, o escopo dela, ele tem, além de reforma nos pavimentos, a promoção da acessibilidade. Então, aqui para o prédio do Tribunal de Justiça, a gente está prevendo a reconfiguração da entrada principal do prédio, promovendo a acessibilidade, com a instalação de 2 plataformas elevatórias para permitir o acesso da pessoa com deficiência pela entrada principal da edificação. A gente está reformando todos os sanitários públicos em todos os pavimentos para dar condições de acessibilidade. O plano segue 2 linhas de atuação: reformas de manutenção, que são desenvolvidas intervenções com foco em manutenção predial, e reformas qualitativas e construção de novos prédios, quando se fazem necessários serviços mais complexos, onde a estrutura é mais carente. Quando a gente fala em acessibilidade, a gente fala em acesso à justiça. Então, quando a edificação ela permitir que qualquer pessoa
consiga ter acesso à justiça, a gente está contemplando a nossa meta aqui pessoal e profissional aqui no DINFRA. Ter condições mínimas de acesso à população no nosso prédio, uma pessoa com deficiência, não importa o nível de deficiência, é o mínimo que o Poder Judiciário precisa entregar para a sociedade. A Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão atua em diversas frentes relacionadas ao tema, e não é diferente quando se trata da arquitetura dos prédios. O representante da CEPAI, que possui deficiência visual, Ronaldo Vieira Barates, destacou como fundamental a arquitetura acessível, tanto para o público interno quanto para o externo. É muito importante para a CEPAI porque a CEPAI atua em dois aspectos. Um é acesso aos prédios e o acesso, então, à atividade jurisdicional. A acessibilidade aos prédios é importante tanto para o servidor, para o público interno, quanto para o externo, né? Inicialmente até pelos estacionamentos. Então, ter um estacionamento acessível. Quando o servidor ou o público externo ele chega no fórum, ele já tem, então, uma rampa de acesso ou um elevador também, acessível. Quando ele entra no prédio, então, a gente já tem piso podotátil, que leva, então, essa pessoa, o público, então, até aquela área de atendimento especial. Podemos ainda verificar nos prédios a sinalização em portas de vidro, sinais de pessoas com deficiência, faixas luminescentes nos degraus das escadas, textos táteis em braille nos elevadores e um banheiro totalmente acessível. Inclusive, já podemos encontrar nas dependências do TJRS o conceito de igualdade, com o sanitário inclusivo. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Para você, uma ótima tarde e um excelente fim de semana.